nós estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito de Botucatu, João Cury Neto, e também reeleito na última eleição. No último dia 7 foi reeleito o prefeito João Cury para o quadriênio 2013-2017. E junto com o Pedro, com o João Cury Neto, está aqui Pedro Manhães, também nesse conglomerado que nós fizemos aí, nessa união que nós fizemos para fazermos as entrevistas que nós fizemos com os candidatos a prefeito, também a apuração da eleição. Nós unimos aí o Jornal Diário da Serra e também a TV Alfa. E está aqui com a gente nos nossos estúdios, a TV Alfa também, Pedro Manhães. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Lunardi, bom dia, prefeito João Cury, secretário Carlos Pessoa, Osmar, Fernando, pessoal todo aí da técnica. Bom dia, Carlinhos Pessoa. E bom dia, João Cury, prefeito eleito em Botucatu. Bom dia, Lunardi, bom dia ao Pedro Manhães, ao William, ao Fernando, nosso querido Osmar, toda a equipe aqui da clube que está aqui nos assessorando também, e ao Carlinhos Pessoa, nosso secretário de comunicação, e um bom dia mais do que especial a todos os ouvintes da clube. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pois é, prefeito, passado o estresse, né, parece que o senhor está respirando mais aliviado, mas está mais magrinho, né? 5 quilos, rapaz, quase 5 quilos em 2 meses de campanha. É uma campanha disputada, uma campanha lutada, né, em cada canto da cidade, conversando com as pessoas, e isso exige da gente uma dose de esforço extra, né? A gente tem mais dificuldade, os horários mudam muito, a gente vai fazer campanha às vezes na porta de fábrica à noite, então você come mal, dorme mal, e isso o corpo acaba acusando, né? Então, agora nós já estamos à base de muito quibe, esfirra, né? Agora nós vamos tentar recompor aí o peso original. A gente estava achando que o senhor ia tirar uns dias, ia viajar uma semana, ficar fora para dar uma descansada, mas estou vendo que o senhor não saiu, o senhor está aí a postos. Estamos trabalhando muito, Lunardi. Já começamos na segunda-feira de manhã, logo depois das eleições, a gente já foi para o gabinete. A gente tem muita coisa em andamento, né? Nós temos, para você ter uma ideia, quase 50 obras com previsão de entrega. E nós estamos ajustando tudo isso. Então a gente despachou normal na segunda-feira, fui para o gabinete, sentamos para fazer um alinhamento de todas essas ações que precisam ser entregues à população, relembrar todos os compromissos assumidos, isso é importante. Logo depois da vitória, nós já sentamos para também rascunhar ali quais eram os compromissos que a gente precisaria ganhar tempo para poder honrar cada um deles. Então a gente está trabalhando muito. Eu devo sair no final de semana do feriado de finados. Eu devo sair com a Raquel, a gente deve dar uma descansada, mas até lá a gente tem muito trabalho ainda pela frente, tem muita coisa. Nós estamos aí, hoje temos reuniões com secretários para poder receber o relatório de cada um deles, das ações, daquilo que nós temos em andamento, aquelas que precisam ainda de mais um acompanhamento mais minucioso para que elas possam chegar até a população. Então tem muito trabalho pela frente. A vitória, né, foi muito festejada, muito comemorada, mas em nenhum momento a gente pode achar que nós podemos esmorecer. Ao contrário, é comemorar. Nós comemoramos no domingo, na segunda é trabalhar em dobro, em triplo, para poder honrar cada voto que foi confiado a nós nesse pleito do dia 7. Prefeito, dentre essas obras todas que o senhor está aí, que são mais de 50 obras, como o senhor falou, tem uma obra aqui na Vila dos Lavradores que tem líderes aí falando que o senhor prometeu e que talvez o senhor não fosse cumprir, não fosse conseguir fazer até o prometido, que seria o fim do ano, e que talvez o senhor não fosse andar na rua, porque o senhor falou que o senhor não ia andar na rua se não terminasse a obra. Olha, até o final do ano é um compromisso nosso, que é o Sorocabana. É triste a gente ver pessoas que deveriam profetizar a fé, levar a crença, a esperança às pessoas, na verdade, servindo como aves de mau agouro, né? Desesperançando o povo de Botucatu. Não é assim que se faz. Na verdade, existem pessoas que precisam, na verdade, sempre alimentar, né, a nossa fé, o nosso entusiasmo, a nossa esperança, né, a nossa esperança, e não desesperançar o povo. Mas a gente sabe que é assim mesmo, né? A gente sabe que são nessas horas, na hora que a onça vai beber água, que a gente percebe quem é quem, né? Que as coisas clareiam e a gente consegue enxergar,
né, esses movimentos que muitas vezes ficam escondidos nos bastidores, nos corredores, né, e a gente não consegue muito bem visualizar. E aí a gente percebe que na hora H, ali, na hora que realmente os interesses ficam mais visíveis, a gente consegue reconhecer as pessoas que trabalham, né, em prol da cidade, que querem o bem da cidade, que reconhecem as dificuldades, é claro, mas que trabalham para manter a fé, a esperança da população, né, porque é isso que nos move. O que nos move é isso, Lunardi. O que nos move é a certeza de que dias melhores virão, de que nós juntos temos muito para ser feito, para melhorar a vida das pessoas, e não ficar aí por aí desafiando esse ou aquele, dizendo que esse compromisso não vai ser cumprido, que isso é mentira. Não é papel, né, de certas pessoas fazer esse tipo de coisa, mas a gente percebe que isso deve ter também algum problema já histórico, deve vir com alguma carga que a gente desconhece, ou então, né, deve ser algum problema já de alguém que já completou seu ciclo e infelizmente não consegue enxergar que a cidade vive outro momento. Prefeito, uma outra situação é que o senhor prometeu e cumpriu um determinado momento do seu governo. O senhor falou que ia construir uma casa por dia até o fim do seu governo. E houve outras promessas de outras partes contrárias. E qual é o seu projeto para esse governo de casas para Botucatu? O senhor já pensou e já tem alguma coisa na cabeça? Olha, Lunardi, primeiro, né, eu acho que a credibilidade daquilo que você vai fazer está naquilo que você fez quando você teve a oportunidade de fazer. Isso para mim é muito claro. Quer dizer, como é que se de 3 candidatos, 2 já foram prefeitos, o João e o Ielo, eu e o Ielo. 2 já foram prefeitos, então a credibilidade naquilo que eu vou fazer, que eu me propus a fazer nessa campanha, que eu coloquei no palanque, nas entrevistas, né, nos nossos compromissos, aquilo que eu disse que eu vou fazer tem que estar, obviamente, tem que estar combinado, tem que casar com aquilo que nós fizemos enquanto nós estávamos no exercício do mandato. Se eu não fiz nenhuma casa, como é que eu vou fazer 3 mil? Como é que eu vou fazer 6 mil? Não tem, pode até acontecer, mas a gente sabe que não tem muita credibilidade, aquilo não pega bem, a população não é tonta. Então nós tínhamos o nosso adversário, o ex-prefeito Ielo, dizendo que ia fazer 6 mil casas de 2003 a 2016, mas quando ficou lá 8 anos, fez 29. Fez 29, que é, poxa, mas eu mudei, agora eu acho que é prioridade, porque o João mostrou que fez 1.500 casas, a gente pode fazer. Ótimo, não tem problema nenhum, só louco não muda de ideia. Só louco não muda de ideia. Mas a credibilidade no que vai fazer está no que fez. Quem fez 29 não vai fazer 6 mil agora, porque teve tempo, teve dinheiro, teve condições para fazer, não fez, vai dizer que ia fazer agora. Então a população não é tonta, a população sabe muito bem enxergar esse tipo de situação. Nós tínhamos um compromisso que nós assumimos na frente da população, no sorteio do Santa Maria. Quando nós fizemos o sorteio na frente da prefeitura, tinha 15 mil pessoas, vocês estavam lá, a Rádio Clube estava lá. Tinha 15 mil pessoas e eu disse que nós íamos fazer uma casa por dia de governo. 1.460 dias, portanto 1.460 casas, são 4 anos de mandato. Nós vamos entregar agora o Maria Luísa, a segunda etapa do Maria Luísa, nós vamos atingir esse objetivo, essa meta de 1.460 casas. E nós já estamos trabalhando para atingir uma outra meta, que é uma meta de 3 mil moradias, que nós queremos entregar em Botucatu até o final de 2016. É difícil? Claro que é difícil. Por isso que é meta, mas nós temos que trabalhar com meta. O poder público tem que começar, a gestão pública tem que começar a trabalhar com meta, né? Com aferição de resultados, indicadores. Isso é importante, a iniciativa privada faz muito isso. E nós temos que levar essa visão também para a gestão pública. Então nós temos uma meta de 3 mil moradias em Botucatu. É fácil? Não, mas a gente já começou. Eu já estive reunido com o pessoal da área da habitação, nós já vamos agora 570 em Rubião Júnior. Nós vamos começar a construir, essas inscrições que foram feitas foi para lá. Nós temos previsto, chama Residencial Caimã. É o novo bairro que nós vamos criar em Botucatu, Residencial Caimã. Depois nós temos um outro bairro que nós estamos tratando aí de levar registro, de levar efeito, que são mais 200 moradias, que é o Residencial Jatobá, lá no Convívio. E nós temos mais 150 moradias também previstas aqui para a Coab 2, essa em parceria com o CDHU. Ainda não tem o nome do loteamento, do condomínio. Então nós estamos trabalhando para poder atingir essa meta. A meta é ousada, são 2 por dia agora, 3 mil moradias. Então nós temos muito para fazer. Nós temos aí os apartamentos para serem entregues, né? Porque eu não sou contra apartamento. Nós estamos fazendo apartamento também em parceria com a Caixa, com a MRV,
ali no Jardim Paraíso, nos moldes que foi feito no governo passado aqui no Recanto Azul, lá no Jardim Paraíso, nós estamos fazendo no Jardim Paraíso e na Vila Jardim. Lá na Vila Jardim são cerca de 600 apartamentos, para você ter uma ideia. Só que o que eu prefiro, eu não sou contra apartamento, quem mora em apartamento, ao contrário, eu acho que tudo que vem para somar é bom. Agora, eu prefiro casa, Lunardi. Eu prefiro casa porque casa, primeiro, dá mais privacidade para a pessoa. E segundo, que a pessoa vai melhorando de vida, isso vai refletindo na casa. Vai podendo fazer exatamente. Quarto, faz mais um quarto, faz a garagem, amplia um cômodo, porque ela tem uma casa de 50, 70 metros quadrados, mas ela tem um terreno de 200. E aí ela vai melhorando a sua moradia, a sua residência. Você veja conjuntos habitacionais. Nós fizemos o Flora Rica. Flora Rica é lá no meio dos comerciários. Nós entregamos há 3 meses atrás. Passa no Flora Rica para você dar uma olhada como é que está. Você não reconhece. Você não fala que era um conjunto habitacional. Já está 3 meses, hein? Já tem gente que já fez muro, já mudou a frente. Quer dizer, a pessoa vai melhorando de vida, ou ela vai fazendo as suas economias, isso reflete na residência. E ela vai tendo uma moradia melhor do que aquela que ela ganhou. Então, casa tem um diferencial muito grande. Nós estamos trabalhando muito para isso. Mas nesse conjunto de casas e apartamentos, nós queremos chegar em 3 mil unidades até o final de 2016. Pedro Manhães. Prefeito João Cury, normalmente na política brasileira, quando alguém ganha a oportunidade de um segundo mandato, ou melhor, quando não tem o seu mandato de 8 anos interrompido no meio, é porque plantou bem, né? Então, eu acho que o senhor recebeu uma nova oportunidade de governar essa cidade, porque a cidade entendeu que o seu governo plantou bem, e o senhor pediu para ela uma oportunidade de colher junto os frutos que foram plantados no primeiro governo. Mas, ao mesmo tempo, um segundo mandato, normalmente, ele acaba se resumindo só a isso, né? A colheita, a confirmação daquilo que já foi plantado. O que a gente pode esperar do seu governo, desse segundo mandato, no sentido de plantar de novo, quer dizer, plantar novas sementes para um futuro prefeito também, para que a gente possa ter também um exercício de imaginar também coisas novas, oportunidades novas, que a cidade pode ter a partir de coisas que estão sendo pensadas a partir desse processo eleitoral agora. Muita coisa foi discutida, muitos desafios foram colocados à frente das pessoas o tempo todo, os candidatos debateram muito. Mas o segundo mandato não pode ser um mandato só de colher. Nós vamos ter mais 2 hospitais que já estão em meio anunciados há algum tempo, nós vamos ter mais Casa Popular que já estão aí encaminhados os projetos. Quer dizer, o que dá para plantar agora para pensar Botucatu para mais 8 também? Olha, é perfeita essa colocação. Eu acho que a população fez conosco aquilo que fez em 2004 com o ex-prefeito Yellow. Ela falou, olha, eu entendi que você plantou muito, que você teve dificuldades, que você foi buscar muita coisa e que isso ainda, né, não aconteceu de tal forma que a população não sentiu na pele ainda os benefícios dessas conquistas. Eu acho que em 2004 foi um pouco isso, quer dizer, uma prefeitura que tinha muitas dificuldades, uma prefeitura que não pagava funcionário em dia, né? Então, de 2000 a 2004, 2 anos praticamente para acertar a casa. Acertou uma parte. Uma parte é verdade, não pagava funcionário em dia, passou-se a pagar. Outra parte é mentira, que pagou as dívidas da prefeitura, isso é mentira, né? Porque está lá na justiça, basta ver. Então essa conversa de que saneou as contas do município é mentira. Isso a gente precisa dizer, porque senão de novo voltou essa conversa nessa eleição. E não é verdade, tem mais de 40 milhões de reais sendo discutido na justiça. Se um dia a prefeitura perder, algum prefeito vai ter que pagar isso. Vai ter que pagar. Então, primeiro, vamos colocar a verdade acima de tudo. Mas eu acho que, de toda forma, em 2004, a população falou o seguinte, olha, prefeito Yellow, nós reconhecemos as dificuldades que você enfrentou e nós vamos te dar mais um mandato agora para você deslanchar. E eu acho que em 2012, a população fez isso comigo. João, nós reconhecemos que você... Eu não tive dificuldades de ordem financeira, a verdade seja dita. Nós não pegamos a prefeitura quebrada. Mas nós quisemos buscar recursos extra-orçamentários para obras importantes que a população esperava que elas chegassem para a melhoria das suas condições de vida. E daí nós fomos buscar. E a população percebeu, Pedro, que você não busca recurso em um ano e meio, traz esses recursos, faz o projeto,
licita a obra, constrói e entrega em 2, 3 anos, 4 anos. Ela percebeu isso, ela passou a entender a dinâmica do que é você buscar recursos fora. E por que é importante? Porque nós temos em Botucatu um orçamento público, né, que ele é bom, mas ele não é capaz de fazer todas essas obras que nós estamos fazendo. Só esse hospital custa, um hospital custou 50 milhões de reais. Se a prefeitura quisesse fazer sozinha esse hospital, ela ia pegar todo o dinheiro de investimento dela, todo o dinheiro de investimento. O que é isso? Tudo. Asfalto, o que você imaginar de todas as secretarias só para construir esse hospital. Né? Então, não é possível você fazer grandes obras na cidade, por isso que nós não fizemos. Por isso que no governo passado você não enxerga grandes obras, você enxerga o feijão com arroz. Né? Por quê? Porque não se buscou dinheiro fora. Não se buscou. Nós tivemos esse entendimento de que nós tínhamos que buscar e fomos atrás. Agora, ir atrás é importante, você consegue muita coisa, mas o tempo de maturidade, de maturação disso, de amadurecimento dessas obras, não é um tempo que ele é compatível com o calendário eleitoral. Ele não é compatível. Então, e aí você tem que se... quase que é uma resignação nossa, por da nossa parte, sabendo, olha, isso não vai estar pronto para a eleição, mas não importa. Não interessa, são ações que precisavam ser feitas, independente de quem vai ser o prefeito que vai descerrar a placa de inauguração. Precisava ser feito. 2 hospitais novos precisavam ser feitos. Casas precisavam ser feitas. Então tudo isso há um compromisso nosso que não era com as próximas eleições, mas sim com as próximas gerações. Nosso governo trabalha para as próximas gerações. A gente não fez o que fez pensando em voto, pensando nas próximas eleições. Senão, não teria feito. A reforma administrativa da prefeitura me tirou voto. Eu perdi voto junto ao funcionalismo. Por quê? Porque é difícil, é traumática, né? É uma coisa que muitos... Eu me lembro do meu pai querendo fazer reforma administrativa, implantar um plano de carreira, de cargos e salários, mudança de regime, de CLT para estatutário. Tudo isso é difícil, mas precisava ser feito. E a gente entrou na prefeitura para fazer o que precisava ser feito, não para fazer só o que dá voto. Se fosse para fazer só o que dá volta, a gente faz asfalto, porque dá muito voto fazer o asfalto. Mas não é isso só, é importante, eu não sou contra. Nós fizemos asfalto também, mas não é isso que transforma. O que transforma é o asfalto, mas é também a saúde, é também um plano de carreira, de cargos e salários, de valorização do funcionário público. Só para você ter uma ideia, se a gente tivesse pego dinheiro de reforma administrativa, dinheiro de AME, que nós compramos aqui, dinheiro de uma série de investimentos que nós fizemos, daria 15, 20 milhões, e transformasse em asfalto, provavelmente a gente teria tido um resultado muito melhor nas eleições. Né? Porque o asfalto é uma obra que realmente dá dividendos, mas não é isso que a população esperava de nós. O que a população esperava de nós é o seguinte: João, separa uma parte para o asfalto, faça o asfalto, mas faça mudanças transformadoras, que embora a gente sabe que não é para a próxima eleição, mas são mudanças que um dia o funcionalismo, a população vai lembrar, vai falar, puxa, foi um governo de enfrentamento de desafios. O nosso primeiro mandato foi um mandato de enfrentamento de grandes desafios. Você sabe, eu já disse isso, Sabesp, Fórum, Sorocabana, uma série de ações que precisavam ser feitas, transporte público. Quer dizer, a gente enfrentou, e isso exigia uma posição muito firme de rasgar na pele, de cortar na pele. E nós fizemos vários cortes profundos. Na vida do funcionário da prefeitura, a reforma administrativa é um corte profundo, que ele não vai sentir agora. Por isso ele não traz dividendo, mas lá na frente ele vai sentir. A hora que ele se aposentar, ele vai lembrar de tudo que foi feito agora e vai falar, puxa, agora eu entendi. Então nós não pensamos no voto nas próximas eleições, mas um dia as pessoas vão ver que essas foram mudanças verdadeiramente transformadoras. O contrato com a Sabesp ainda é cedo para sentir os benefícios, embora já hajam muitos benefícios, mas daqui 10 anos, 15 anos as pessoas vão lembrar também do que foi feito. A mudança do Sorocabana, uma decisão difícil do Sorocabana, Pedro. Difícil. Comprar um hospital, né, não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Exige uma articulação enorme, exige coragem, exige enfrentamento e tem interesse de todos os tipos, né, por conta disso. Agora, a gente não podia ser mais um prefeito que entrou, né, e empurrou com a barriga o problema. Não faz parte do meu, né, da minha característica de administrar. Quer dizer, nós temos que enfrentar o problema. Então, eu acho que agora a população fez esse gesto. João, ok, nós entendemos que você fez o enfrentamento.
Sorocabana, Transporte, Sabesp, Fórum, está trazendo hospital, está trazendo AME para Botucatu, Luci Montoro, tem metas de casa, construiu 1.500 casas, né, em 4 anos, ótimo. Então nós vamos te dar a oportunidade de você ficar mais 4. Agora, o que significa isso? Nenhum momento esmorecer, só colher. Quem só colhe, quem não planta, um dia não vai ter o que colher. Então nós plantamos e agora vamos colher. Graças a Deus a oportunidade que a população nos deu de colhermos. Mas a gente tem que continuar plantando, não para nós, não para nós. O que nós fizemos, Pedro, volto a dizer, nós não trabalhamos com as próximas eleições, nós trabalhamos com as próximas gerações. E para isso precisa plantar e muitas vezes quem vai colher não somos nós. Nós nem estaremos aqui para colher os benefícios que essas obras e essas ações vão gerar, mas são compromissos que a gente tem que ter. E nesse sentido a população pode esperar de nós o mesmo trabalho, o mesmo esforço de buscar recursos para obras importantes que a cidade espera. Vou te dizer quais são. Esse viaduto do Jardim Cristina, ligando o Jardim Cristina com o Jardim Paraíso, é uma obra que a população espera ansiosamente. Quer dizer, e agora nós temos que buscar, nós conseguimos o projeto. O deputado Milton Monte nos ajudou, R$500 mil, contratamos o projeto. Agora vamos para a busca dos recursos para fazer a obra. Então são obras importantes que não dão para nós. Quem me conhece sabe que eu não durmo direito enquanto não honrar esses compromissos, porque isso pega muito em mim, né? Quando eu vou à frente da população, subo num palanque, venho numa rádio, faço um compromisso, isso depois para mim vira uma coisa que fica uma pedra no meu sapato, martelando na minha cabeça para poder honrar cada compromisso assumido. Eu sei que a gente sai da prefeitura, porque eu vivi isso, provavelmente os outros prefeitos podem dizer isso também. Eu vivi isso na minha casa. Meu pai saiu da prefeitura, de certa forma ele sai feliz, mas você sai frustrado, porque nem tudo que você gostaria de fazer, você consegue fazer. Então há uma frustração, né, nessa vida pública que a gente tem. Mas o importante é procurar fazer o máximo possível, no menor tempo possível, e entregar para a população obras e ações que ela sinta na pele os benefícios que aquilo pode gerar para ela. Dentre todas as obras que o senhor fala, o senhor não cita a garagem nova que o senhor está fazendo. E parece que vai ficar muito melhor do que onde está hoje, né? Vai ficar muito melhor, Lunardi. Bom, é bem lembrado. Quando nós assumimos, né, a gente percebeu o seguinte: a garagem municipal da prefeitura, que é ali na entrada da Coab 1, no final do Lava Pés, ou no começo do Lava Pés, como a divisa entre Coab 1 e Lava Pés, aquilo lá foi um bosque no passado, chamava-se Bosque do Sossego. Né, e aquilo era um lugar que as pessoas iam fazer caminhada. Aí você mesmo deve se lembrar disso, está falando aqui, remar. Então isso, a garagem foi para lá numa época que a cidade praticamente terminava ali, né? Então ela se justificava. Hoje, a cidade praticamente abraçou, a entrada da Coab 1 está no centro da cidade praticamente, se a gente fizer uma avaliação. O que eu acho que aquela área, o que ela tem de árvore, o que ela tem de benfeitorias ali, ela pode voltar a ser, sim, né, um parque municipal, uma área de encontro, de convivência, e para isso a gente precisava fazer um entendimento com os funcionários da Secretaria de Obras de mudança do local, o que não é fácil, né, porque o pessoal estava bem instalado, e agora a gente está tentando colocar as mesmas instalações, qualidade de instalações lá no antigo DR. Nós ganhamos do governo do estado aquela área do DR. Então você veja, quanto que não vale aquela área do DR hoje se a prefeitura tivesse que comprar? Se ela tivesse que desapropriar, nós ganhamos. Quanto que não vale aquele prédio na Avenida Santana, que era o antigo ARE, o postão? Nós ganhamos do governo do estado, né? Então, você veja o que a gente conseguiu trazer para o patrimônio do município, né, nesses 3 anos. Aquela área do DR vale uma fortuna hoje, né? Então a prefeitura pegou uma parte daquela área, nós estamos fazendo ali a garagem municipal e concomitante a isso, nós colocamos ali na antiga garagem, numa parte já a Praça da Juventude, que nós vamos inaugurar. Ficou uma beleza. Ali já é o primeiro passo de um futuro bosque, de um futuro parque que nós queremos criar naquela região. E a garagem vai para o DR. E muitas pessoas estão falando, puxa, mas lá no DR é perigoso. E é. Aquele trevinho do DR é muito perigoso. E eu não quero que os funcionários da prefeitura, de forma nenhuma, corram risco de acidente, algum tipo de risco ali. Então nós já tratamos com a concessionária Rodovias do Tietê, estou falando aqui de primeira mão na Rádio Clube aqui, né? Nós já tratamos com a concessionária Rodovias do Tietê e nós vamos incluir 2 trevos de acesso
tanto para Gastão da Alfarra, mas vai ser completamente remodelado aquele trevinho horroroso que nós temos ali na frente do DR, que você passa para entrar na cidade de Botucatu. Vai ser feito um outro trevo com alças autônomas de acesso que vai ligar direto do DR para a rodovia Gastão da Alfarra. Então não cruza mais a rodovia Marechal Rondon. É uma remodelação completa para poder dar também segurança a esse fluxo de funcionários e de pessoas que nós vamos ter na futura Secretaria de Obras. Prefeito, vamos tentar colocar data em algumas coisas, assim, de uma forma super rápida e objetiva. O Fórum de Botucatu está pronto, faz um ano, até agora não está funcionando. A gente sabe que é por conta de equipamentos, do recheio que o governo do estado precisa fazer. Mas tem data para o Fórum Novo funcionar? Não tem. Tem uma data pré-agendada que é de 4 de dezembro, que não está confirmada. Eu tive uma reunião na terça-feira com o Dr. Josias e não há data ainda. Nós temos uma reunião para ser agendada essa semana ou a semana que vem com a secretária de Justiça. Nós temos ali que confirmar isso, que sentarmos todos. Quem são todos? Prefeitura, empresa, Resiplan, Tribunal de Justiça, CPOS, que é a fiscalização da obra, e a Secretaria da Justiça. São 5, né, atores que tocam essa obra do fórum. Quem é que decide a data da inauguração? Não é o prefeito. Eu aqui vou lá para ajudar, mas não sou eu que decido. Então, eu fico angustiado, porque eu vejo a obra daquele jeito e fico angustiado. Quero entregar logo para a população e para a família forense, o pessoal que trabalha na área da justiça. Mas não somos nós que decidimos isso. Então, eu fico na expectativa do governador e do presidente, o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, agendarem a data para fazer essa entrega à população. Enquanto isso, a gente está lá, né, fazendo as obras no entorno, terminamos agora a rotatória de acesso, nós estamos ali fazendo as benfeitorias da avenida, principalmente da avenida. A avenida ficou muito bonita, a avenida de acesso. Então nós não temos data ainda. Assim que tiver, eu comunico vocês. Tá bom. Que não sou eu que marco, viu, Pedro? Importante dizer, quem marca a inauguração do fórum é governador e presidente do Tribunal de Justiça. A gente vai ser, provavelmente, nós vamos fazer parte dessa discussão, mas não vai passar por nós a decisão sobre isso. Uma Praça da Juventude. Esse ano nós entregamos. Praça da Juventude entregamos, acho que até o final de novembro, pode colocar como prazo fatal de entrega aí da Praça da Juventude. Uma obra enorme, quer dizer, de grande envergadura, que pouca gente conhece, inclusive, que é o Hospital Regional, que estava perto da Embraer. Quando aquele hospital começa a funcionar efetivamente? Quer dizer, a obra de construção civil está terminando, a gente sabe disso, tem que ter todo um recheio depois, contratação de pessoal, mas qual é a expectativa, qual é a meta que o senhor tem para ver aquele hospital funcionando, já que ele pode fazer toda a diferença no sistema de saúde da cidade da região? Ele vai fazer toda a diferença, pode escrever o que eu estou falando. Nossa meta é para o primeiro semestre de 2013. Por que primeiro semestre? O Hospital de Recuperação para Dependentes Químicos ainda não está pronta a parte civil da obra. Então nós estamos terminando ali a parte civil. O outro hospital está praticamente pronto, a parte civil. Agora nós estamos na fase, nós conseguimos que o governador, Geraldo Alckmin, um gesto importante, viu, Pedro? Faz desde a época do Dr. Saad, quando o Dr. Saad foi diretor da Faculdade de Medicina, isso foi no começo dos anos 80, que a gente não tinha autorização de abertura de concurso público para o HC no volume que nós tivemos. São 229 vagas que foram abertas pelo governador para contratação na área de saúde em Botucatu. Concurso público da Secretaria de Estado da Saúde para Botucatu. Então, para que é essas 229? Também para colocação nesse hospital novo. Então, nós vamos ter... A nossa expectativa nesses 2 hospitais é de 800 postos de trabalho. Novos postos de trabalho na área da saúde. 800, para você ter uma ideia, nos 2 hospitais. Depois nós temos... Os dois é Sorocabana? Não. Hospital de Recuperação para Dependentes Químicos tá bom. E o Hospital Regional. Entendeu? Fora Sorocabana, fora AME e fora Luci Montoro. Com AME, Sorocabana e Luci Montoro, nós estamos numa expectativa de abrir 1.500 vagas de trabalho na área da saúde em Botucatu. Então, quem está me ouvindo, que está cursando Marechal Rondon, que está cursando Colégio Vitória, que está fazendo curso na ETEC, na FATEC de radiologia, de auxiliar de enfermagem, pessoal que estuda na Unesp, nós vamos abrir em Botucatu, né? E todos os outros cursos que existem na área da saúde, Botucatu é uma cidade que forma e qualifica profissional de saúde. Muitos deles ou têm que mudar de profissão para poder entrar no mercado de trabalho, acaba tendo uma outra profissão, mas é formado na área da saúde, e muitos deles vão embora, porque não encontram oportunidade. Em Botucatu nós estamos trabalhando para abrir 1.500 novas vagas de trabalho. A grande maioria concurso público.
Concurso público, isso é importante que eu estou dizendo aqui. Nós temos uma meta de 10 mil empregos até 2016. Na área da saúde, com AME, Luci Montoro, Sorocabana, Hospital de Recuperação para Dependentes Químicos e Hospital Regional, nós estamos falando em torno de 1.500 novas vagas. Então essa pessoa que está estudando pode ter certeza que vai surgir oportunidade. O hospital para os dependentes químicos, qual é a data de funcionar, prefeito? Até o final de 2013. Até o final de 2013. Esse está mais atrasado que o outro. Então o primeiro semestre nós vamos trabalhar para equipar e contratar a mão de obra, os funcionários, para entrega do primeiro hospital para regional, que é esse hospital geral que nós temos, até o primeiro semestre, e depois nós vamos fazer a mesma coisa e a previsão de entrega até o final de 2013, do hospital de recuperação. Eu me lembro do começo do seu governo, prefeito, e a primeira grande conquista que o senhor anunciou para essa cidade foi o AME, né, a conquista do ambulatório médico de especialidades. E me parece que o senhor depois teve outras conquistas que já estão acontecendo e o AME ficou para trás, né? O AME, que era o carro-chefe disso tudo, que poderia fazer a grande diferença, talvez, né, para o sistema de saúde aqui da região, acabou ficando para trás. Por que o AME está tão atrasado em termos de cronograma se o hospital regional já está quase pronto, por exemplo? Porque o AME ele teve uma característica. O AME, a gente entrou com uma parte do recurso que era para compra do prédio. A prefeitura gastou quase 4 milhões e meio de reais para comprar a área do AME, coisa que nós não fizemos, que nós aproveitamos no hospital regional, nós aproveitamos a área, uma área que era da Secretaria de Saúde do Estado, foi aproveitada ali do lado do Cantídio. Então teve esse impasse. O AME, para você ter uma ideia, foi anunciado por 2 governadores, Pedro. Foi anunciado pelo Serra e foi anunciado pelo Geraldo Alckmin em 2010. E ele ficou patinando. Eu não sei por que, na verdade, o AME de Botucatu ficou patinando e a gente teve que fazer uma gestão política muito forte, né, para confirmar essa conquista. Essa conquista, embora anunciada por 2 governadores, ela estava ali meio que num limbo, porque todos os prefeitos querem AME. O AME é um equipamento de primeira grandeza. E para Botucatu ele tem uma serventia muito grande, porque é ele que vai dar agilidade e vai completar uma lacuna que nós temos no atendimento hoje, que é a parte de exames e consultas. Hoje uma pessoa para esperar um exame, uma consulta na Unesp demora anos para fazer uma ressonância, para fazer uma tomografia, né? Então, para você ir num especialista, um eletro, ou para fazer uma consulta mais elaborada que o posto pede uma consulta mais elaborada para o especialista, vai para a Unesp e às vezes demora muito tempo. Então, o AME vem para suprir essa lacuna. Nós queremos reduzir para dias, não para meses, como é hoje, essa questão da fila de espera para você conseguir uma consulta ou um exame. Então, o AME vem nesse sentido. Agora, o AME, o governador autorizou a reforma do prédio. Reforma do prédio, para você ter uma ideia, está orçada em 15 milhões de reais, porque não é só o AME, Pedro. Ali é uma parte do AME e uma parte do Centro de Reabilitação Luci Montoro. Nós compramos aquela área para trazermos essas 2 estruturas. É importante a população ter uma ideia do que representa o AME e o Luci Montoro. O AME, nós não temos mais de... O Estado de São Paulo tem 645 municípios. Nós não temos mais de 40 AMEs no Estado de São Paulo. Botucatu vai ser uma delas. O Luci Montoro, Lunardi, são 10 municípios que tem, porque é uma estrutura cara, uma estrutura importante, mas é uma estrutura que não é qualquer município que recebe, não. Tem 10 no estado. Botucatu vai ser a 11ª. É mais ou menos, é tão difícil quanto você ter um poupa-tempo. Né? Tem fila de prefeito na porta do governador querendo poupa-tempo, querendo Luci Montoro, querendo o AME, né? E Botucatu conquistou todas essas iniciativas do governo. Tivemos o poupa-tempo, primeira cidade com menos de 200 mil habitantes. Agora nós vamos ter o Luci Montoro, que é para recuperação da pessoa com deficiência. Né? Isso é importante, nós temos mais de 14 mil pessoas só em Botucatu com alguma deficiência. E onde estão essas pessoas? Então essas pessoas precisam serem reabilitadas, inclusive para o mercado de trabalho. Tudo isso vai acontecer em Botucatu agora. Então são conquistas importantes que patinaram. O AME e o Luci Montoro patinou por quê? Porque demanda muito recurso para reformar e demandava também, é óbvio, que um ajuste junto ao governador do estado e quais são as cidades que receberão. Agora isso está acertado. Nós compramos o prédio com o governador José Serra. Daí nós tivemos um trabalho para fazer. Olha, governador Geraldo Alckmin, embora seja do mesmo partido, né, do governador Serra, você tem que pegar e falar, olha, isso aqui tem um encaminhamento com o Serra.
E daí fui fazer a conversa com o Dr. Geraldo, com o Geraldo Alckmin, a mesma coisa. Olha, nós já acertamos isso lá. Então nós não podemos ter problema nós já compramos inclusive o prédio. Daí o Geraldo entendeu o movimento que a cidade fez em favor da conquista de um AME, de compra de um prédio de 4 milhões de reais, que a gente não poderia correr o risco de chegar para a população e falar, olha, não deu mais certo. Né? Então a gente teve que repactuar isso com o governo do estado e isso demorou um tempo, mas nada que a gente já não tenha resolvido. E para quando é o AME? Eu acho que para final de 2013. Eu acho. Não tenho, porque a gente vai licitar a obra da reforma ainda, Pedro. Depois tem que equipar, tem que contratar. O importante é a gente começar. A minha angústia é começar. É o que eu estou falando. A população está tão angustiada como eu, né, para pôr um prazo. Se eu puser um prazo aqui, eu posso ser leviano, porque é uma obra em parceria com o governo do estado. Se fosse uma obra só da prefeitura, né, eu poderia até arriscar dar um prazo. Como é uma obra que depende de um parceiro, que a gente não tem governabilidade sobre ele, ou seja, eu não consigo dizer que o governo vai fazer assim, vai fazer assado. Então, eu seria leviano da minha parte. O governador, é claro, que quer entregar essa obra. O governador ele tem um prazo fatal, que é o prazo. Se ele quer entregar essa obra para o povo de Botucatu como ele quer, essa obra tem que estar pronta até abril de 2014, porque depois ele não pode entregar mais nenhuma obra. Correto? Porque ele vai ser candidato à reeleição. Então eu imagino que até abril de 2014 essa obra deva estar pronta e entregue à população, primeiro porque precisa, e segundo porque o próprio Geraldo me disse que ele faz questão de entregar essa obra para o povo de Botucatu. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do vereador Levo Pagani, do PT, pede para eu cumprimentá-lo pela vitória, acho que vocês não se encontraram ainda, e me colocou duas questões para colocar para o senhor agora. Em que pé está o IML, o Instituto Médico Legal, e o IC, o Instituto de Criminalística? Em que pé está essa questão? Olha, primeiro cumprimentar o Lelo pela vitória, pela votação expressiva que ele teve, né, dizer que nós temos a expectativa aí de fazer um bom trabalho de novo nesses 4 anos junto com o vereador Lelo Pagani. Sobre o IML e o Instituto Criminalístico, o que ficou, né, combinado? Ficou combinado que a prefeitura teria que ceder uma área para a instalação desses 2 equipamentos. Isso eu já fiz, a prefeitura já cedeu. Agora, Dr. Noé, inclusive, que representa aqui o Instituto Criminalística, o IML em Botucatu, do IML, Instituto Criminalística não, tem feito gestões junto à Secretaria de Segurança Pública para agilizar o início da construção desse prédio. Eu não tenho ainda previsão do início de construção. Nós fizemos a nossa parte. O governo do estado agora é que está trabalhando a licitação dessa obra. A prefeitura deu o terreno e o governo vai licitar essa obra. São obras importantes. O IML e o Instituto Criminalístico, assim como a decisão que foi tomada a respeito do CDP, envolve a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós temos feito gestão para agilizar isso. Agora, é o que eu falo para você, a gente não tem como chegar e falar, eu quero para amanhã. O que a gente fez é o seguinte, o que cabia à Prefeitura, que era ceder a área para isso, já foi feito. Já foi feito, hoje a Secretaria de Segurança do Estado já tem as áreas cedidas pela Prefeitura. Agora é o tempo da Secretaria na licitação dessas obras e a entrega dessas obras para a população. Prefeito. Não tenho prazo, portanto, só para não parecer que não respondi, não tenho prazo, eu não posso dar prazo por uma obra que depende agora do governo do estado. Prefeito, falando ainda em saúde, Botucatu é uma cidade privilegiada, eu acho que entre as cidades do estado de São Paulo, é uma cidade privilegiada em questão de saúde. Apesar de muitas reclamações no pronto-socorro, que ficava em fila, que vai para a faculdade e fica em fila, fica aí na espera, mas eu acho que com a faculdade, Botucatu ainda é uma cidade privilegiada na questão de saúde. Mas muitas reclamações ainda existem. Com tudo isso que o senhor está fazendo, como é que o senhor acha que vai ficar a saúde na cidade de Botucatu? Olha, Leonardo, a minha expectativa é que vai melhorar muito. Já melhorou. E eu vou te dizer por que melhorou. Né? Hoje, nós temos em Botucatu um investimento que a Prefeitura faz na saúde. Primeiro que é um problema no Brasil, a questão do financiamento público da saúde. O governo federal tirou o pé do financiamento. O governo federal não atualiza a tabela do SUS há anos, o que significa que o que paga hoje, você tem muita dificuldade. O que vem de repasse hoje não paga a conta, não fecha a conta. Hoje, as prefeituras são obrigadas a gastar, por lei, no mínimo 15% do seu orçamento em saúde. É o mínimo. O mínimo. Sabe quanto que a Prefeitura de Botucatu gasta hoje? 24%, 25%.
Ou seja, nós estamos 10% a mais do que aquilo que é exigido por lei. Quando nós assumimos a saúde, o investimento na área da saúde em Botucatu era em torno de 25 milhões de reais por ano. Hoje nós estamos com 50 milhões de reais por ano. É suficiente? Ainda não. Ainda não, mas nós já avançamos. Né? O que significa isso? O governo passado, o último ano do PT, do governo Elo, foi reprovado pelo Tribunal de Contas porque não gastou o mínimo na saúde, nem os 15. Não tem prefeitura hoje do tamanho da prefeitura de Botucatu que sobrevive com 15, que é o mínimo. O mínimo é o 15. É 15% do orçamento. Nenhuma prefeitura gasta 15. Botucatu gastava 15. No último ano gastou 12%. 12%. Por isso que estava do jeito que estava, na UTI a saúde. E não adianta querer apagar a história. Né? Querer apagar a história. Todo mundo lembra como era a saúde. Todo mundo lembra como era o Sorocabana. Todo mundo lembra, ou não. Ou nós vamos fazer de conta que o Sorocabana era uma beleza, uma maravilha. O João Cury entrou e, que nem falaram aí, uma mentira. O João fechou o Sorocabana. Mentira. O Sorocabana já vinha agonizando há muito tempo. Há muito tempo. Tinha plaquinha lá, não temos médicos. Né? Vai fechar pronto-socorro, vai fechar isso, como de fato fechou. Né? Então, nós resolvemos isso. Agora, não tinha financiamento. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o Tribunal de Contas do Estado, que reprovou as contas do ex-prefeito, dizendo: você não gastou o mínimo em saúde, que é 15. E se gastasse 15, também não seria suficiente, porque se você pegar hoje Jaú, Bauru, Avaré, Lençóis Paulista, nenhuma prefeitura gasta 15. Nós estamos gastando 24% do orçamento, saímos de 25% em 2008 para 50%. Isso você também não põe da noite para o dia. Você vai aumentando ano a ano o financiamento da saúde. Então nós estamos recuperando uma década perdida. Uma década que foi perdida, né, no governo do PT, de 8 anos, que deixou a saúde do jeito que deixou. Recupera isso em 2, 3 anos? Não. Não recupera isso em 2, 3 anos. Mas é um processo que você vai fazendo gradativamente os investimentos necessários e as conquistas necessárias. Depois de quanto, pode parecer uma fala mais política, mas depois de quanto tempo que a cidade não construiu um novo hospital? 40 anos, Lunardi. 40 anos que a cidade de Botucatu não constrói um hospital novo. Ampliou-se leitos, mas hospital novo, uma nova instalação hospitalar, não se constrói há 40 anos em Botucatu. Se não se constrói há 40 anos, não seríamos nós que íamos entregar um em 2, 3 anos. Mas agora nós estamos construindo dois novos hospitais em Botucatu em 3 anos e meio. E isso não é... Eu sabia que não ia render voto para a eleição, nós não fizemos pensando em voto. Mas a cidade, depois de 40 anos, está construindo 2 novos hospitais. 2, depois de 40 anos. Então, começa agora uma nova perspectiva na área da saúde. Botucatu é uma referência na área da saúde. Agora com o AME, com 2 novos hospitais, com o Nuci Montoro, a gente começa com o Sorocabana. Sorocabana vai ter, na parte de cima, tudo o que tinha antes, os ambulatórios, o centro cirúrgico, para todas as idades. Porque tem muita gente que imagina que Sorocabana vai ser só pediátrico. Não, para todas as idades. E embaixo um pronto-socorro pediátrico, na parte de baixo inferior. Vale a pena dar um pulinho lá para ver o que está acontecendo lá. Então, vai ter uma nova perspectiva na área da saúde, o que não significa que a gente não precisa fazer mais investimentos. Mas o governo federal precisa ajudar. Precisa ajudar. Não dá para ficar do jeito que está. Os prefeitos não estão aguentando. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você pegar hoje, tem município gastando 30%. É que nós temos uma Unesp, que o dinheiro vem do governo do estado. Porque se a gente não tivesse uma Unesp para fazer frente a essas necessidades, a prefeitura provavelmente estaria na casa dos 30%, né, de investimento. E aí você começa a cortar de algum lugar. O dinheiro não brota na árvore. Se você aumenta o investimento da saúde, algum lugar você está deixando de fazer. Porque o dinheiro, ele é finito. Ele é finito. Quer dizer, a hora que nós entendemos que precisava investir mais na saúde, outras áreas tiveram que ver o seu orçamento diminuído para poder pôr o dinheiro na saúde. Então, quando a gente sai de 15% para 25% na saúde, nós tiramos de algum lugar. Esse dinheiro não é dinheiro novo. Nós tiramos de alguma secretaria, de alguma outra prioridade para pôr na saúde, porque a saúde é prioridade. Não tem, você pode falar que o turismo é importante, claro que é, tudo é importante, mas dentre essas secretarias, a Secretaria da Saúde é aquela que realmente a população precisa que seja forte, precisa que tenha financiamento. Então, é uma decisão política que precisa ser tomada. Nós vamos investir em saúde? Vamos. Isso não é blá blá blá. Então, se você está dizendo que saúde é prioridade, é importante, eu quero saber o que isso se traduz em resultado e investimento.
Ou seja, para ser importante, você não pode gastar o 15%. 15% é muito pouco. Daí a prova do que aconteceu com Botucatu quando resolveu gastar 12% no último ano. Né? Ficou do jeito que ficou, Sorocabana gritando por socorro durante tantos anos. Nós tivemos uma decisão difícil. Queria muito que o Sorocabana tivesse bom, que o Sorocabana não tivesse problema. Mas pegamos com problema e eu não ia ser mais um prefeito a entrar na fila dos prefeitos que olharam para o Sorocabana e lavaram as mãos dizendo que isso não é problema meu. Tá bom, prefeito. Pronto-socorro, Sorocabana com pronto-socorro infantil. Hospital Regional chegando. Nós temos o Simão Toro, a Clínica para Dependentes Químicos, o AME como uma grande possibilidade. Eu vou recordar agora o momento do grande debate que nós fizemos no Cininelli. É o senhor que está aqui hoje como prefeito reeleito, podia ser o ex-prefeito Mariello, que estaria aqui hoje nessa entrevista, como voltando à prefeitura de Botucatu a partir de janeiro de 2013. Naquele momento do debate, no primeiro bloco, nós perguntamos, né, o que o senhor já tem acertado com seus parceiros políticos, sejam eles do governo estadual ou federal, que pode garantir para Botucatu que vão acontecer caso o senhor seja eleito prefeito. A organização fez essa pergunta para os 3 candidatos a prefeito. E todos fizeram suas vistinhas lá. Né? O senhor fez a sua vistinha, o ex-prefeito Mariello fez a vistinha dele, e o Bibo fez uma lista também do que ele poderia votar, afinal ele não tem uma grande articulação política, o partido dele é pequeno. No último bloco nós perguntamos aos 3 candidatos. Né? Essa era a grande pegadinha, né? A grande arapuca do debate era essa, mas era para os 3, não era para um só. Caso o senhor não seja eleito prefeito, o senhor se compromete a garantir para Botucatu aquelas conquistas que o senhor listou no primeiro bloco como garantidas para a cidade, caso o senhor seja eleito prefeito? E o ex-prefeito Mariello, que foi seu principal adversário nessa eleição, garantiu que Botucatu vai ter UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, que é um equipamento do governo federal que tem a ver com o sistema de saúde. Ele garantiu Faculdade Federal de Engenharia para Botucatu, caso ele fosse eleito. E também garantiu 6 mil casas populares, caso ele fosse eleito prefeito de Botucatu, porque isso já estaria acertado com seus parceiros políticos do governo federal. Minha pergunta é a seguinte: o senhor pretende cobrar do ex-prefeito Mariello esse compromisso que ele assumiu no grande debate? Olha, Pedro, cobrar é uma palavra muito forte. O que eu queria, né, e uso aqui os microfones da Clube, se o ex-prefeito estiver me ouvindo, né, que eu pago a passagem, inclusive, para Brasília, para irmos juntos para buscar essas conquistas que ele falou que já estavam consolidadas e acertadas com o governo federal. Né, eu não tenho problema nenhum de dividir essas conquistas. Se isso acontecer, eu quero que o ex-prefeito esteja ao meu lado no dia da inauguração da Faculdade de Engenharia, porque eu vou citar que foi a ajuda dele, né, a vinda dessa faculdade de engenharia. A UPA, que o ministro veio aqui e disse que Botucatu já tem condições, já merece uma UPA, eu também peço ajuda, né, do ex-prefeito, que já estava acertada. Ele disse que já estava acertada a UPA para Botucatu, não foi isso? Foi isso. Então, se já está acertada, eu não tenho problema, eu não tenho vaidade, viu, Pedro, nesse sentido. Né, se alguém do PT quiser nos ajudar a trazer uma UPA, estava aí nos escutando o vereador Lelo Pagani, peço a ele também. Peço a ele também, porque não é para mim, é para o povo de Botucatu. Não tenho problema nenhum de dividir o mérito dessas conquistas, ao contrário. Se vier a UPA do jeito que disse que estava acertada, se vier a Faculdade de Engenharia, eu sou o primeiro a chamar do lado e falar, tá aqui quem nos ajudou. Sempre fiz isso. Sempre fiz isso. O que eu quero? Quero muito. E isso aí eu garanto para você, a prefeitura, eu me comprometo a levar o ex-prefeito, os vereadores do PT a Brasília. Né? A prefeitura é de interesse público, a prefeitura pode sim custear a ida dessas pessoas, se não puder, eu custeio a ida deles para Brasília, para nós irmos até o Ministério da Saúde, até o Ministério da Educação, até o Ministério das Cidades, onde tem as casas populares lá, para a gente trazer essas obras para Botucatu. Então, desde já eu peço, não vou cobrar, porque é deselegante, parece que a gente está cobrando aqui, mas eu peço, né, a eles que se comprometeram, principalmente o ex-prefeito que se comprometeu a ajudar. Se ele não ganhasse, o prefeito que ganhasse com essas conquistas, está aqui desde já. Desde já. Hoje, dia 15, aliás, hoje é dia 15. Um parabéns especial aos nossos professores. Né? Todos os professores e professoras de Botucatu, da nossa rede de ensino pública, particular. Um beijo no coração a todos eles. Mas hoje, dia 15 de outubro, né, eu quero aqui dizer que já peço o apoio, né, do ex-prefeito, dos vereadores do PT, dos líderes do PT, junto a Brasília, para a gente trazer esses compromissos que, segundo eles,
já estavam acertados com o governo federal. Portanto, não vou acreditar agora, não quero acreditar de que isso não vai mais dar certo só porque o João Cury do PSDB é que ganhou a eleição. Não quero acreditar nisso. Então, o que precisar ser feito, nós estaremos à disposição. Eu vou até, inclusive, pedir para que entre em contato com o ex-prefeito para dizer que a gente precisa começar já esse trabalho. Precisa começar já, a gente não precisa esperar virar o ano para começar esse trabalho. E eu tenho certeza que o ex-prefeito Ielo, se estiver nos ouvindo, tem a sensibilidade de entender que essas obras são importantes à população de Botucatu. É importante, né, a gente trazer essas obras, e eu conto com ele para que ele nos ajude a trazer essas obras para a nossa cidade, tendo em vista que elas já foram, inclusive, prometidas pelo governo federal. Aliás, no começo do seu governo, prefeito, logo no início do seu governo, teve uma inauguração lá no asilo, no qual o senhor convidou o ex-prefeito para participar daquela inauguração. O senhor lembra disso? Eu lembro disso. Não, e nunca, Lunardi, deixei de fazer menção a isso. Né, você pode ver, eu peguei a prefeitura, não sou daquele que falou, a prefeitura estava quebrada, não. Precisa ter lealdade com o adversário, principalmente. Com o adversário, principalmente. Você não pode mentir. Ah, peguei uma prefeitura quebrada, isso não foi... Não, para você ter uma ideia... Todas as obras do governo passado que estavam pela metade, nós terminamos. E nunca disse que era uma obra minha. Né? Quem começou o pronto-socorro? Foi o governo passado que começou o pronto-socorro. Quem começou aquela, onde era para ser o velório municipal, virou uma creche ali do lado do cemitério? Pedro Lozzi. Eu sempre disse isso. Não tenho problema em relação a isso. Não tenho problema, não sou daqueles que só porque o outro que começou, eu não vou terminar. Nós terminamos todas as obras que ficaram pela metade, seja do governo que foi. Se foi do Jamil, do Pedro Lozzi, do Joel, do Marielo. Olha, para você ter uma ideia, eu encontrei o Joel Spadaro esses dias, eu falei assim, ele falou para mim, poxa, você vai fazer a estrada do Zoiã, ali no Palos Verdes, ligando Palos Verdes, que é uma ligação de bairro do Palos Verdes até o Lava Pés. Ele falou, essa estrada já era pedida pela população desde a minha época. Quer dizer, nós não temos problema nenhum de fazer obras que já eram prioridades dos outros governos, porque continuam sendo prioridades. Então, eu não tenho problema de dividir, né? Quero dizer aqui, se tiver a participação de quem quer que seja, esses dias, o vereador Lelo Pagani, ele me mandou um requerimento falando sobre IPTU verde. Puxa, João, precisamos discutir IPTU verde. Lelo Pagani é do PT. Quando eu comecei a trabalhar, e nós estamos agora terminando para mudar o Código Tributário Municipal, que é uma estrutura legislativa importante para o município, não é atualizado desde 83, o Código Tributário Municipal, completamente arcaico. E a gente está colocando uma série de benefícios e inovações, entre eles o IPTU verde. Sabe o que eu fiz quando a gente começou a trabalhar? Liguei para o Lelo Pagani e falei, Lelo, vou começar a mexer numa coisa que você tem interesse, porque tem um requerimento seu aqui na minha mesa, pedindo para a gente discutir IPTU verde. Vou montar um grupo de estudos e gostaria que você participasse. Foi isso que eu fiz. Eu não tenho esse problema de dividir isso, Lunardi. Né? A gente precisa ser leal, inclusive, com os adversários. Né? E aí não comporta mentira. Porque nós vimos um monte de mentira, de tentativa de confusão do eleitorado nessas eleições. O ex-prefeito falou que até o Santa Maria, no debate da Clube, né? Falou que até o Santa Maria ele já tinha deixado pronto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tudo que nós fizemos já tinha deixado pronto, tudo. Tudo, é que eu conheço a Raquel, senão é capaz até dos meus filhos ter sido ele que fez. Graças a Deus eu conheço a Raquel. É brincadeira, isso é brincadeira, fez tudo. Nós não fizemos, nós somos tudo incompetentes, ele fez tudo, né? Então quer dizer, não pode fazer política assim, não pode. Santa Maria, todo mundo sabe o trabalho que foi. Né? Quantas obras que nós terminamos, deixaram lá 8 anos o velório parado, nós fizemos uma creche do lado do cemitério. Não, fui eu que deixei pronto. Para com isso, vamos ter lealdade com a população, né? Falar a verdade para a população, essa tentativa de confusão, e dá certo. Eu percebi que dá certo, porque eu andei em muito lugar, né, que as pessoas falaram para mim, você fechou Sorocabana. Essa foi a frase que usaram, né, que a oposição, que o ex-prefeito usou. O João Cury fechou Sorocabana como se a população não soubesse, mas teve uns que acreditaram. Teve pessoa que acreditou que eu fechei Sorocabana. Ou o João fechou Sorocabana, é que a pessoa parece que não lembra como era antes. Nós não fechamos, nós salvamos Sorocabana. Agora ele vai ficar aberto e não vai mais passar por aquilo que passava antes. Então são tentativas de confundir a população. E tentativas baixas, inclusive. Baixas. Dizer que eu
Esses dias fui lá no Jardim Brasil, uma pessoa falou para mim, porque estão falando que você cumprimenta, beija, depois que você entra no carro, você tem um álcool para lavar a mão e passar no rosto. Veja se pode isso, rapaz. Né? Que é isso? É uma baixaria isso. Quer dizer, é esse tipo de coisa que vai minando, né? Que eu sou dono do shopping, que eu sou dono de não sei do que o parquinho me tremeu, que não sei... pelo amor de Deus, fazer política com grandeza. Com grandeza. Então, é isso que vai minando. Né? E isso vai desacreditando a classe política também. Porque no final das contas, a população começa a achar que todo mundo é assim mesmo. Que isso é assim mesmo, que todo mundo é farinha do mesmo saco. Que não pode. Que é um nível só. Então, nós temos que dizer a verdade. E dizer a verdade para a população, muitas vezes, é fazer reconhecimento de dificuldades. É fazer o reconhecimento público de que você tem dificuldades, que você encontra dificuldades, que as coisas não acontecem do jeito que você quer, que as coisas não acontecem no tempo que você quer. Nós estamos falando muito de tempo aqui, de prazo, e às vezes não acontece. O que a gente não pode é perder de vista, né, esses sonhos para que a gente possa percorrer cada caminho para que isso se transforme em realidade. Prefeito João Cury, para encerrar minha participação, sei que a gente está em cima da hora, mas assim, eu fico olhando aqui para você, né? Para você, não vou chamar de senhor não, e vendo o seguinte, quer dizer, eu ouvi muito na minha vida, todo mundo ouviu que a vida começa aos 40, né? Se a vida começa aos 40, quando você fizer 40 anos, você já vai ter sido eleito prefeito da sua cidade por 2 vezes. Que tipo de ambição mais pode ter alguém que é de uma linhagem política das boas, né? Um prefeito apaixonado pela cidade, um cara que gosta de fazer política? Que tipo de ambição pode ter um homem que, antes de completar 40 anos, você vai fazer 39 agora, já foi prefeito ou eleito prefeito da sua cidade 2 vezes? A vida não vai perder um pouco o sentido depois? Ou você acha que dá para buscar novos horizontes, novos caminhos para a vida, depois de uma experiência tão fantástica como essa? Eu imagino que ser prefeito de uma cidade como Botucatu, a sua cidade, por 8 anos, e é isso que está escrito na história, né? Você vai ser prefeito de Botucatu por 8 anos, antes dos 40 anos, né? Quando você deixar o mandato, você já vai ter 41 para 42, mas antes dos 40. O que pode imaginar depois o homem, João Cury? Quer dizer, o que você vai fazer da vida? Né? Que tipo de ambição pode ter esse homem depois de ter vivido essa experiência tão forte, né? Tão forte emocionalmente, e de uma ligação tão forte que você tem com essa cidade hoje, como isso se demonstra quando você sai na rua. Quer dizer, eu disse outro dia que eu sinto que você é amado pelas pessoas. Até quem não vota em você tem um carinho muito grande por você, né? A maioria das pessoas, pelo menos. E a gente sente isso. Né? Que tipo de ambição pode ter esse homem que com menos de 40 anos já foi eleito prefeito da sua cidade 2 vezes? Olha, Pedro, eu acho que assim, eu me sinto vocacionado para a política, né? Eu acho que encontrei nessa vocação o meu destino. Acho muito isso, né? E gosto. Acho que a política bem feita, política com ética, com princípios, ela é um grande instrumento de transformação da sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Portanto, a política ela é bendita, ela não é maldita. Se ela for feita com princípios, com ética, sem mentira, como eu disse aqui, né? Com todas as dificuldades que envolve isso, com todas as dificuldades. Agora, o que é importante é a gente se encontrar nisso, se enxergar dentro desse processo, né? E eu me enxergo nisso. Eu acho que eu não devo... Ter mandato é uma coisa. Fazer política e trabalhar para a população, isso eu acho que eu vou continuar fazendo, até porque fiz antes de ser prefeito. Né? Trabalhei em prol de Botucatu antes de ser prefeito. Não fiz isso só no exercício do mandato. E aí eu entendo que há uma coisa maior do que o exercício do mandato, que é o espírito público. Que tem muita gente que não tem mandato. Estou vendo aqui na minha frente o ex-vereador Nenê Bueno. Estou vendo aqui vocês aqui, que fazem uma série de coisas para a população, porque tem espírito público, e isso independe de você ter mandato eletivo ou não ter mandato eletivo. E isso eu me enxergo nesse processo. Portanto, não sou daqueles que perdeu a eleição, volta para casa, fica retirado, né, das atividades, dessa união de esforços que a cidade vive, para poder voltar daqui 4 anos. Não, provavelmente eu me vejo no meu escritório de advocacia, provavelmente, porque gosto de advogar, gosto da minha profissão, me vejo trabalhando no escritório como advogado, que é da onde provavelmente vou tirar o meu sustento, além do patrimônio que nós temos familiar, deixado pelo meu avô, pelo meu pai, e me vejo também trabalhando em prol da cidade. Agora, se tiver outros desafios, se nós tivermos outros desafios, seja através de um convite de uma outra instância governamental, que inclusive já me foi feito,
né, um convite para trabalhar fora de Botucatu na atividade política, vou pensar, vou refletir sobre isso, vou conversar com a minha família. Essas decisões, geralmente a gente toma sozinho e a família depois é que paga o pato, né? Então você tem que fazer uma reflexão e tomar essa decisão com a família, para você poder ver qual é a decisão melhor que você possa se manter vocacionado no espírito de servir a população, mas sem que isso seja um sacrifício familiar. Então eu me vejo exatamente nessa condição, com 41, 42 anos, deixando a prefeitura, né, volto para o escritório, que é o lugar onde eu me vejo também muito feliz, muito contente como advogado, e se tiver, né, a oportunidade de servir de uma outra forma, eu vou analisar, vou refletir junto com a minha família, com as pessoas que vão me fazer, que me fizerem esse tipo de convite, para ver se isso vale a pena. Mas de uma coisa você pode ter certeza, com mandato ou sem mandato, eu continuo e continuarei sempre trabalhando a favor da população de Botucatu. Só um adendo então, já que a resposta para mim não ficou completa. Botucatu tem um personagem que é o cara mais bem informado da cidade, o nome dele é Tão Dizendo, né? Tão Dizendo, né? Tão Dizendo é um cara que corre no centro, no bairro, ele passa na cidade inteira, Tão Dizendo. Tão dizendo que o prefeito João Cury provavelmente será forçado a ser candidato a deputado nas eleições de 2014, porque consolidou sua liderança na cidade, consolidou-se como uma imagem pública regional muito forte, como uma referência política nessa região. Passa pela cabeça do prefeito João Cury, em 2014, no meio do seu segundo mandato, aceitar esse novo desafio? Hoje não. Por que hoje não? Porque hoje nós temos uma série de obras e ações para consolidarmos em Botucatu, para entregarmos em Botucatu. Eu não posso entrar num outro movimento político, né, de uma outra candidatura, sem que essas coisas que a gente se comprometeu com a população durante essa eleição estejam verdadeiramente consolidadas. Ou seja, fazendo efeito, produzindo coisas boas na vida das pessoas. Aí sim, depois que isso estiver consolidado, pode até ser que a gente reflita sobre isso, porque é uma reflexão antes de uma decisão. Olha, Pedro, eu sou extremamente favorável a Botucatu ter mais deputados. Extremamente favorável. O que não significa que precisa ser o João Cury, né? Seja quem for, eu acho que Botucatu precisa sim aumentar a sua representação política. Nós temos um grande deputado federal, que é o deputado Milton Monte, né, que é um deputado que nos ajuda a barbaridade. Agora nós precisamos ter outros deputados, que pode ser federal, pode ser estadual. A gente precisa aumentar a nossa representação política. Isso pode acontecer comigo? Pode, né? Hoje eu não penso nisso e não tem sentido eu pensar nisso, gastar energia mental, esforço, porque isso demanda esforço. Se você trabalhar para isso, isso vai demandar esforço. E demandar esforço nesse sentido agora é gastar energia numa coisa duvidosa, numa coisa que hoje não é prioridade, e tirar energia de outras coisas que são prioridades, que é trabalhar para que essas conquistas que nós estamos falando, que Botucatu precisa ter, né, que já tem, mas que precisam ser consolidadas, possam produzir os seus efeitos e a população sentir na pele o que isso representa, esses benefícios representam. Então, eu não sofro com isso. Eu acho que candidatura, você foi candidato a deputado. Candidatura a deputado, isso não é uma escolha pessoal. Não é uma escolha pessoal. Isso tem que ser uma decisão de um grupo de pessoas, né? De pessoas e de muita gente. Isso não é só local, inclusive. Agora, se a população, em algum momento, entender de que o João Cury pode ser um dos seus representantes nesse nível, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa também que vou tentar ouvir isso. Se eu sentir isso, que isso não vai soar como uma traição, como um abandono de um projeto político, nós podemos discutir isso. Agora, eu não quero ser a pessoa que vai acordar e falar: hoje eu decidi que sou candidato a deputado e vou sair da prefeitura com 2 anos. Isso não faz parte da minha postura política. Não quer dizer que nós não podemos discutir uma candidatura, pode ser minha ou não. Eu até acho que não precisa ser, que não deve ser minha candidatura, mas acho que Botucatu deve se posicionar como uma cidade importante e do entendimento surgiu uma liderança capaz de aglutinar forças para ter uma representação na Assembleia Legislativa, principalmente. Então nós temos que fazer essa avaliação. Botucatu tem uma característica, ela não tem, a região de Botucatu, uma alta densidade eleitoral. O que significa que esse entendimento também é um entendimento regional. Não adianta só a cidade entender. Por que eu digo isso? Botucatu tem, se você unir 10 municípios no entorno de Botucatu, a gente está falando de 250, 300 mil eleitores. Com 20% de abstenção dá 200. Dá 200. Isso é pouco. Você vai na região de Americana,
Você pega 10 municípios no entorno da Americana, você tem 1 milhão de eleitores. Vai na região de Rio Preto, 1 milhão de eleitores. Então o que acontece? A gente tem que entender isso. Às vezes a gente vai trabalhar muito para fazer um deputado e a gente não consegue contemplar essa realidade, que é de baixa densidade eleitoral. 10 municípios aqui, se unir o esforço, se todo mundo estiver junto, a última vez que Botucatu fez isso, foi, meu pai ajudou a construir esse entendimento, Milton Flávio foi eleito. Foi a única vez, 1994, 18 anos atrás. Né? Então, foi a última vez que Botucatu fez esse entendimento com a região. Precisa fazer esse entendimento, porque se todo mundo estiver junto, já é difícil. Você imagina se cada um estiver sozinho trabalhando por uma candidatura. É impossível, porque nós não temos densidade eleitoral. Ou seja, a gente não tem voto suficiente para eleger sozinho um deputado. Isso é uma constatação. Né? Porque querer que tenha uma candidatura única é um pouco utópico. Porque é no momento da eleição que os partidos se apresentam os seus nomes, as suas lideranças. Isso vai acontecer de novo. Agora, é possível construir, sim, uma unidade, ou então buscar uma unidade, pelo menos pactuar algumas coisas para que a gente consiga. Então, é uma discussão tão grande, né? É uma reflexão e um entendimento tão grande que não cabe a nós hoje decidir isso. Existe a possibilidade da gente construir esse entendimento? Claro que existe. Claro que existe essa possibilidade. Eu acho que existe essa necessidade, mais do que uma possibilidade, essa necessidade da cidade começar a discutir uma candidatura. Me vejo nessa candidatura? Hoje não. Podemos discutir isso? Podemos discutir isso futuramente, oportunamente, eu acho que não tem problema nenhum. Mas volto a dizer, que dentro desse projeto, eu estou dentro. Estou dentro desse projeto de reflexão, de entendimento, de parceiro para ajudar a construir. Não me vejo fora disso. Não me vejo fora disso. Se a cidade discutir isso e entender que é importante, me vejo dentro desse processo para ajudar a construir uma alternativa viável que dê maior representação política para Botucatu, para a região de Botucatu, porque faz diferença. Rio Preto tem 7 deputados, Pedro. Vai lá ver o que está acontecendo naquela região. Então a gente precisa entender isso. A gente parar de picuinha e tentar fortalecer a nossa representação política, porque isso traz benefícios, sim, para a nossa população. Maravilha. Satisfeito, prefeito. Parabéns pela sua reeleição. Acho que foi mais uma campanha muito bonita, muito gostosa. Eu acho que a cidade aprendeu muito nesse processo todo. Apesar de não ter havido aquele grande clássico, aquele tira-teima, né? Aquela eleição dura, né? A diferença ainda foi grande, né? Se esperava uma eleição mais apertada, inclusive. Mas acho que foi um processo interessante, um processo que também faz uma transição de um momento para outro, que consolida 2 bons momentos da cidade, que mostra que a cidade quer olhar para frente, né? Não quer olhar para trás. Eu acho que essa caminhada é que é importante, né? Se a gente for aí de 8 em 8 anos, tendo processos tão positivos para a cidade, como foram os 8 anos do governo Mariello e como parece que vão ser os seus 8 anos de mandato, acho que a cidade vai avançando e vai se consolidando como uma ótima cidade para se viver, uma cidade que tenha qualidade de vida, principalmente para as pessoas, que tenha serviços públicos adequados e que a gente possa ter orgulho de viver nela. Parabéns pela sua vitória, pela sua eleição, um bom mandato de 2 ou de 4 anos para o senhor, dependendo das circunstâncias, e esperamos que a mesma motivação que o senhor teve no primeiro mandato, o senhor consiga repetir nesse segundo mandato. Foi bonito vê-lo correndo, comprometido, sem descansar, animado o tempo todo, articulando coisas novas, investimentos novos e benefícios novos que podem ser usufruídos pelos cidadãos que vivem aqui. Obrigado pela oportunidade, eu quero agradecer. Eu não posso deixar de mencionar também, né, e parabenizar os vereadores eleitos, né, esses vereadores que agora vão trabalhar conosco durante esses anos. E é importante a gente ter uma boa relação com a Câmara Municipal. Eu estou muito feliz porque as nossas coligações, né, todas elas elegeram representantes. Nós temos lá 8 vereadores que sonharam o nosso sonho, que lutaram a nossa luta e que ao nosso lado avalizaram os nossos compromissos, Pedro. Avalizaram os nossos compromissos. Isso é importante. Eu me lembro uma vez que a gente estava discutindo a colocação de mais uma empresa de ônibus na cidade. Né, a quebra do monopólio e a abertura para mais uma empresa. E daí o vereador Tavares tinha um entendimento de que a cidade ainda não comportava. O vereador Tavares fazia parte da nossa base. E daí eu fui questionado, né, por um veículo de comunicação falando, mas o vereador Tavares ele tem dúvida se a cidade comporta ou não comporta, porque acha que a cidade ainda não comporta mais uma empresa, e que era perfeitamente legítima a dúvida dele.
E eu disse o seguinte na época, eu falo, olha, o vereador Tavares, ele tem toda a legitimidade de ter essa dúvida, até porque ele não estava no nosso palanque no dia que nós assumimos esse compromisso. O vereador Tavares participou da candidatura do Panhose em 2008. E não era um compromisso que eles assumiram com a população, a quebra do monopólio. Esse compromisso assumido com a população foi um compromisso assumido pela nossa coligação em 2008, de quebrar o monopólio. Portanto, quem não estava do nosso lado naquele palanque tinha todo o direito de ter dúvida. Quem não podia ter dúvida era quem estava do nosso lado, porque essas pessoas entraram numa campanha sabendo que aquilo era importante para nós, era um compromisso e, portanto, a gente tinha que realizar aquele compromisso. Então, se o Che, o Curumim, o Fontão, né, tivessem dúvida a respeito da quebra do monopólio, eu até me preocuparia, porque eles estavam do meu lado quando eu assumi esse compromisso. O vereador Tavares não estava em outra coligação e depois veio nos ajudar, a quem eu sou grato, muito grato por todo o apoio que nos deu. Dessa vez, da mesma forma, dessa vez nós temos os 8 vereadores na Câmara, de 11, 8, né, estiveram do nosso lado, assumindo o compromisso com a gente, e de certa forma avalizando. Né? Cada vez que a gente falava de um compromisso, olha, nós temos uma meta de 3.000 casas. Esses vereadores estavam colocando a meta como deles também, senão poderiam chegar para mim e falar, João, nós não concordamos com isso. Né? Então, hoje nós temos uma governabilidade, 8 vereadores que sonharam conosco o sonho, que se comprometeram como nós nos comprometemos, que assumiram compromisso ao nosso lado e que agora vão lutar ao nosso lado. E para eles eu quero deixar os meus sinceros cumprimentos e agradecimentos, porque eu tenho certeza, fiz uma reunião com eles, com os 8 essa semana, o time está junto, está unido e a gente precisa disso. Nós temos muitos enfrentamentos pela frente e a grande maioria, se não a maioria absoluta, passa pelo Poder Legislativo. E a gente sabe que no Poder Legislativo a gente pode ter dificuldades. É importante que as pessoas, que esses representantes da população estejam ali conosco, caminhando, para que não de forma subserviente ou de forma dependente, ao contrário, respeitando a independência, essa harmonia que precisa ter na independência dos poderes, mas trabalhando para que a gente possa realizar esses sonhos. Eu quero cumprimentar todos eles, em especial esses 8, o João Elias, o Curumim, o Isaías, o Fernando Carmone, o Carreira, o Joseí, o Reinaldinho, o Valmir Reis. Quer dizer, são pessoas que estiveram com a gente e vão ter todo interesse de nós trabalharmos para a realização desses compromissos. Então eu quero parabenizar esses vereadores e agradecer, né? Eu acho que há tempo de arar, há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher, e depois da colheita é o tempo de agradecer. E eu vim aqui também hoje no Nardina Clube para agradecer, não só vocês, mas todos os botucatuenses, independente daqueles que votaram ou não em nós. Aqueles que votaram em nós, uma mensagem especial, que confiaram a nós o seu voto. Nós vamos trabalhar o dobro, o triplo, para honrar cada voto confiado nessa eleição, para que a gente não envergonhe nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Esse é o meu grande medo. Sair na rua e alguém falar para mim, você me envergonhou. Você não honrou o voto de confiança que eu te dei. Então esses podem ter certeza que nós vamos trabalhar em dobro. Mas a partir de hoje nós não somos só prefeitos deles. Nós vamos trabalhar para todos os botucatuenses, inclusive aqueles que não votaram em nós. Porque isso passou. Isso é página virada. Nós não podemos fazer isso agora, falar, aquele não votou em mim, não vou atender. Não é nada disso. Agora é trabalhar para todos indistintamente. Eu agradeço a população de Botucatu por esse voto de confiança, por ter me dado a condição de ser reconduzido num cargo, que para mim é muito honroso. Ser prefeito de Botucatu é uma honra muito grande, muito grande. Talvez nem nos meus melhores sonhos eu podia sonhar em ser 2 vezes prefeito dessa cidade que eu amo, desse povo, que eu tenho uma relação pessoal, um vínculo inquebrantável, que eu tenho com o povo de Botucatu, que não é só político, a política me deu a condição, de ser próximo dessa população de uma forma que vai passando a política, eu continuo podendo andar nos bairros de Botucatu da forma como eu ando, porque eu tenho uma relação que extrapola a condição política com o povo de Botucatu. E olha que essa relação passa por muitas dificuldades, mas eu tenho uma relação muito forte, muito próxima, e eu não posso decepcionar esse povo, não posso decepcionar. Então nós vamos trabalhar o dobro para poder
fazer com que essas conquistas se consolidem. E se consolidar significa fazer com que as pessoas sintam na pele os benefícios que essas obras, essas ações vão trazer para cada um de nós. E são muitos, são muitos. Nós temos que trabalhar muito ainda há muitos desafios. Eu quero convidar todas as forças políticas da cidade, né, toda a sociedade civil organizada, representada. Passou, a eleição passou. Agora todo mundo junto, todos juntos, todos os partidos, todas as correntes, trabalharmos em prol de Botucatu. Né? Quem ganhou, quem perdeu, esquecer isso. Vamos todo mundo junto. Como eu disse aqui, né? Vamos para Brasília junto, vamos trabalhar, tem muito trabalho para ser feito. Não podemos ficar com vaidade, com picuinha. Agora não é hora para isso. Agora não é hora para isso, agora é a hora da gente trabalhar juntos, porque se juntos nós já vamos ter dificuldades, imagine se cada um olhar para o seu umbigo e falar que é capaz de fazer sozinho. Não é, não é. Os desafios que a cidade nos impõe nesse momento são grandes e é só juntos que nós vamos conseguir superá-los. Então, convido a todos, esse governo está de portas abertas, né? Que não fique dúvida, esse governo está de portas abertas para todos os partidos, para todas as correntes, para todas as ideias, para todas as propostas, para que a gente possa construir junto um futuro melhor para a nossa cidade. Ok. Prefeito, a gente agradece muito aí a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Outras oportunidades, nós vamos conversar muito mais, e justamente agora também que o senhor foi reeleito, quer dizer que nós temos mais 4 anos para ficar conversando sobre obras e sobre a cidade de Botucatu. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez, cumprimento vocês no Nerd da Clube, esse pool, né, de empresas de comunicação, Diário da Serra, TV Alfa, né, pela iniciativa que vocês tiveram de promover essas discussões, esses debates. Eu acho que isso é importante, somou muito, levou para a população mais informação, para a população decidir bem. Nós tivemos aí quase 12 mil votos de diferença e eu tenho certeza que muitas pessoas decidiram o seu voto e nos ajudaram por conta desse trabalho que vocês fizeram de levar a informação, as propostas de cada candidato em todos os cantos de Botucatu, inclusive até fora de Botucatu. Recebi telefonemas de pessoas que acompanharam o debate, acompanharam a apuração. Aliás, parabéns, né? A apuração que vocês fizeram foi uma aula, né? A gente precisa levar isso para outros lugares para mostrar como se faz. É verdade, poxa vida, quando a justiça estava com 4, 5% de apuração, vocês já estavam anunciando, né, a nossa vitória. Então, quer dizer, isso é o trabalho de um esforço, dedicação, né, de uma articulação muito grande, que deu, de competência, como disse o Carlinhos Pessoa, que deu para Botucatu aí uma das apurações mais rápidas do país, do 25 Brasil. minutos, João, entre a primeira parcial e aqui te impressionante. O que vocês fizeram foi uma aula aí de capacidade, de competência. Segundo Pedro Manhães, foi show. Foi show, foi show. Não, tem que ser dito. Né? Tem que ser dito. Né? Apesar dos desencontros que nós tivemos aí ao longo desse processo, eu acho que faz parte também, no calor da eleição, né? Tudo fica um pouco mais sensível, a flor da pele, né? Melindre de um, melindre de outro. Então, da minha parte, quero dizer a vocês aqui que só resta, né, o reconhecimento público desse grande trabalho que foi feito, né, em prol da democracia aqui na nossa cidade, na cidade de Botucatu, e tenho certeza que o show que vocês deram é um show que vai ficar marcado. Mais uma vez, você veja, quero cumprimentar o Diário também, porque pesquisas, né? É muito fácil atacar as pesquisas, mas você vê que as pesquisas estavam ali, né, na margem de erro também, ficou muito próximo daquilo que se indicava. Tudo isso, né, contribui quando é feito com ética, com princípios, tudo isso contribui para um processo. Não acredito que pesquisa ganha eleição ou perde eleição. Né? Acredito que pesquisa serve para apontar rumos, para você identificar, para os candidatos, ao invés de construir a pesquisa e atacar a pesquisa, quem faz a pesquisa, utilizar aquilo como um instrumento para você falar, olha, estamos mal na juventude, estamos bem em tal bairro. Tudo isso você vai ajustando a campanha para você levar a sua proposta para eventualmente onde aqueles bairros, onde aquela faixa ainda não entendeu muito bem, e a pesquisa apresenta isso. Então você pode ajustar rumos, né, repensar caminhos através de pesquisas que contribuem, não são decisivas para a questão do resultado final, mas ajudam muito. Eu quero cumprimentar vocês, porque eu sei que foi feito com muita... Vocês fizeram com muita imparcialidade, visando,
né, uma promoção de uma discussão séria, de uma discussão madura, uma discussão política que a cidade gosta de ter. A cidade de Botucatu gosta de política, de discutir política, mas a boa política. Política com P maiúsculo. E vocês ajudaram a cidade a discutir a boa política. Então, parabéns a vocês. Eu acho que é esse ambiente, né? Um ambiente de grandeza. Agora é um momento de grandeza. Vamos vivê-la. Né? Vamos vivê-la com grandeza, né? Esse momento. E com coragem. Deus há de nos abençoar para que tenhamos. Muito obrigado, um abraço a todos.